Corá, a paraxá dessa semana, descreve a rebelião na qual parte do povo judeu participou, cujo intuito era derrubar Moisés e Aarão de seus postos de liderança. A rebelião foi encabeçada por Corá, primo de Moisés, e tinha como principal motivador a inveja. Junto com Datã e Abiram, dois conhecidos causadores de tumulto, Corá conseguiu arregimentar 250 homens para tentar assumir o poder através de uma campanha difamatória contra Moisés e seu irmão. Mas seus planos foram frustrados por Deus, e os líderes e suas famílias tiveram um final trágico, sendo engolidos vivos pela terra. Os 250 homens que se deixaram convencer por Corá também tiveram um final trágico, sendo consumidos vivos pelo fogo divino, no momento em que ofereciam incenso. Quando lemos o relato do que ocorreu com Corá e seus seguidores, a primeira impressão é que estamos tratando de pessoas espiritualmente muito baixas, mas explicam os sábios que, ao contrário do que parece, Corá era uma pessoa muito erudita, uma das maiores mentes daquela geração, e realmente estava capacitado a ser um dos líderes do povo judeu. Também os 250 homens que o seguiram eram pessoas elevadas que poderiam ter se tornado gigantes espirituais. Então, como é que pessoas tão elevadas cairiam em um erro tão tolo? Para complicar mais ainda a pergunta, ao analisarmos o argumento que eles utilizaram para justificar a rebelião, nós percebemos tratar-se de algo completamente irracional. Assim eles disseram a Moisés: não é suficiente que você tenha nos tirado de uma terra que mana leite e mel para nos matar neste deserto? Números 16, 13. Nós estamos falando da geração que sentiu na pele as dores da terrível escravidão no Egito. Depois de tudo que passaram, como é que essas pessoas, em seu nível tão elevado, puderam utilizar argumentos tão rasos, tão infundados? Será que eles realmente acreditavam em suas próprias palavras? Explica o livro Lekartov que a história de Corá é uma grande advertência para todas as pessoas que acham que são sábias e que por isso estão protegidas contra a Yetzer Hará, a nossa má inclinação. Na verdade, quando o desejo fala mais alto, não apenas a sabedoria não serve para proteger a pessoa, mas o Yetzer Hará a utiliza para justificar os maus atos, transformando aos olhos do transgressor os erros em bons atos. Foi o que aconteceu com Corá, que até o fim pensou estar certo, mesmo utilizando argumentos que até mesmo uma criança saberia que são completamente infundados. Ele estava cego pelo desejo de poder, não conseguia enxergar o óbvio e pagou caro pela sua obstinação. E como sabemos disso? Veja esse exemplo. Os nomes hebraicos dos nossos órgãos, que estão vinculados à tomada de decisões, nos ajudam a entender isso melhor. O cérebro, por exemplo, é o centro da razão, nós chamamos de moar. O coração é o centro das emoções, nós chamamos de lev. E o fígado é um símbolo do centro dos desejos e chamamos de kaved. Utilizando as iniciais do nome de cada um desses órgãos, nós aprendemos o que ocorre quando tomamos decisões de maneira correta ou incorreta. Se uma pessoa toma decisões com a cabeça, utilizando os sentimentos e os desejos apenas de maneira secundária, ele se torna um melech, um rei, pois governa a si mesmo e adquire autocontrole. Se a pessoa decide primeiro com seus sentimentos e somente depois com a razão, ele se torna um lemer, um bobo,
pois faz bobagens ao tomar decisões sentimentais, muitas vezes irracionais. Mas o pior de tudo é quando a pessoa decide com os seus desejos em primeiro lugar, e não com razão, e se torna um klum, nada, pois perde aquilo que o diferencia dos animais, o uso do intelecto para ter domínio sobre suas vontades. É interessante perceber que a Parashá da semana passada, Shlach Lecha, terminou justamente com este ensinamento. A Parashá termina com a mitzvah de tzitzit, onde está escrito o seguinte: e não sigam os seus corações ou seus olhos, após os quais vocês estão se desviando. Números 15 e 39. O tzitzit, que foi ordenado aos judeus, com seus fios aparentes, é justamente um lembrete constante de que deve-se controlar os desejos e os sentimentos, pois se tomarmos nossas decisões baseadas apenas no que os nossos olhos veem e no que o coração deseja, as consequências poderão ser devastadoras. É o que, infelizmente, vemos atualmente em nossa sociedade, onde as pessoas correm mais atrás da satisfação pessoal, da gratificação dos sentidos, dos desejos, e se afastam cada vez mais da realidade que transcende. Uma sociedade onde não se mede mais as consequências, nem do que se diz e nem do que se faz. Uma sociedade onde o mais importante é que as coisas também tenham sabor, ou que agradem os sentidos, independente de quanto mal isso possa nos fazer ou causar. Resumindo, uma sociedade onde quem domina e toma as decisões são os desejos, e não o racional. A solução é nos conectarmos aos valores eternos. As mitzvot, por exemplo, nos ajudam a desenvolver o autocontrole, nos ajudam a ajustar as prioridades, nos ajudam a saber, mesmo nos pequenos detalhes do cotidiano, qual o caminho correto a ser seguido. Uma dica prática para evitar seguir cegamente os desejos é escutar o conselho de Pirkei Avot, Ética dos Pais, onde se diz: leve em consideração o que você ganha com uma transgressão e o que você perde. Capítulo 2, Mishnah 1. A gratificação dos sentidos dura poucos instantes, enquanto suas consequências, tanto aqui quanto depois, podem ser bastante severas e durar muito tempo. Vale a pena pensar nisso e manter o controle sobre as emoções e os sentidos. Por que Korah era tão insensível quanto à unidade judaica que ele estava ameaçando com seu desejo de poder? Por que ele se rebelou contra Moisés e Aarão, os líderes responsáveis por tê-los conduzido para fora da servidão? A resposta para isso é que ele era frio, indiferente a tudo isto. Seu nome, Korah, é escrito com as mesmas letras hebraicas que formam a palavra Kerah, gelo. Como seu nome indica, ele era frio e apático por natureza. O Torá, Rabino Menachem Mendel de Lubavitch, escreveu isso sobre Números 16, verso 1, na página 527. Korah perseguiu o seu desejo egoísta de liderança sem se importar com mais nada. A unidade judaica era indispensável para ele. Os zelosos líderes determinados por Deus, por sua perspectiva, seriam substituíveis. Ele viu as consequências negativas com frieza, os efeitos prejudiciais ele viu com apatia. Nada impediria sua busca obstinada. Tudo o que se faz em termos de Torá, de lei divina, o que nos orienta a um caminho de justiça e conduta ética para com o semelhante, deve ser feito de maneira apaixonada, como diz o salmista. Como o cervo anseia pelas correntes de águas, assim anseia a minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42:1. Todas as manhãs, começamos nosso dia fazendo tefilot, reflexões, meditações que despertam em nós a centelha divina, até que essa se transforme em chamas de paixão e desejo pelo bem, que se expressam ao longo do dia pela observância devota e focada dos mandamentos. Uma pessoa que é fria nesse aspecto, assim como Korah, que faz as coisas mecanicamente, cujas intenções não são movidas pelo bem e nem pela Torá, de alguma forma pode perder o foco, pode perder então o contato com a realidade. Rapidamente pode cair na irreverência e até mesmo, que assim não seja, em heresia. Daí o adágio popular judaico: uma estreita divisão separa a frieza da heresia.
O Rabi Israel Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo, que viveu de 1698 a 1760, costumava dizer a seus discípulos: tudo que um judeu vê ou ouve deve servir-lhe de lição em seu serviço ao Criador. Num dia de inverno, os alunos do Baal Shem Tov testemunharam um grupo de camponeses reunidos na superfície de um rio congelado, a partir do qual cavaram um bloco de gelo no formato de uma cruz para usar numa procissão religiosa. E eles, curiosos, perguntaram ao seu mestre que lição poderiam tirar desta cena não judaica. E o Baal Shem Tov respondeu: na Torá, a água tem propriedades de limpeza espiritual, mas quando está congelada, mesmo a substância mais pura pode ser transformada em um ícone de heresia. E como sempre, a nossa mensagem final: se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, contatos e redes sociais. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, que teremos mais conteúdo acerca da Torá e acerca dos sentidos mais sutis do texto da Lei Divina. Até o próximo estudo, então. Muito obrigado a todos e até lá.